Escrever uma biografia, expor em poucas páginas toda a vida de um homem, não é uma tarefa fácil. É difícil, tremendamente difícil e comprometedora. Narrar fatos cronologicamente é fácil. Porém, estes fatos pouco dizem da pessoa que os viveu. Ver com sentimento, com amor, com paixão, a pessoa que a nós está tão intimamente ligada é humano. Mas é necessário colocarmos-nos como espectadores e analisar a vida e a obra. Elogios são banais, são usados e abusados, são matéria de fácil utilização para qualquer um. As palavras, quando não se baseiam em obras, são efêmeras, permanecem no tempo, no passageiro, são frutos da vaidade humana. O que fica de alguém, o que interessa de uma pessoa que viveu e amou como todo ser humano, que sofreu todos os problemas, todo o drama de outro homem igual, que foi, em suma, um homem, é o pensamento, são as ideias. Sua contribuição para a humanidade foi o pensamento que projetou. Seguindo esta norma, que para nós é primordial, apresentamos esta breve nota biográfica de Mário Ferreira dos Santos. Todo homem deve viver e morrer como um guerreiro. Palavras suas, que traduzem toda uma vida. O homem deve lutar por suas ideias. Porém, como é difícil. Os compromissos, os favores unem os homens, mas também os perdem. O apoio, tão esperado, tão desejado, quantas vezes não é o caminho da perdição. Como é fácil o caminho onde não há obstáculos. Expor suas próprias ideias, sem compromissos alheios, sem favores a pagar, expô-las, defendê-las, prová-las, exige um espírito extraordinariamente forte. Nunca ocupei nenhum cargo em nenhuma escola por princípio. Deliberei desde os primeiros anos tomar uma atitude que consiste em nunca disputar cargos que possam ser ocupados por outros. É uma questão de princípio. Sempre decidi, para mim, criar o meu cargo, a minha própria posição, construir para mim a própria situação e não ter de ocupar o lugar que possa caber a outro. O meu lugar seria o meu lugar, criado por mim, para mim mesmo, por isso não disputo, nem nunca disputei, nem nunca disputarei qualquer posição que possa ser ocupada por quem quer que seja. Em suma, a minha vida em síntese é simplesmente esta. Essas palavras de Mário Ferreira dos Santos dizem tudo. Determinam um princípio de conduta, sintetizam uma norma de vida. Nasceu em 3 de janeiro de 1907, em Tietê, estado de São Paulo, filho de Francisco Dias Ferreira dos Santos e de Maria do Carmo Santos. Tinha 4 anos de idade quando os pais fixaram residência na cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul. Foi nesta cidade que fez seus primeiros estudos, no ginásio Gonzaga, que então era dirigido pelos padres jesuítas. Desde jovem revelou aquela insaciável sede de conhecimento que o acompanharia por toda a vida. O eterno viandante pelos caminhos do mundo, em busca de respostas que satisfizessem a sua grande ânsia de alcançar a sabedoria. Deve ressaltar-se nesta época a figura simpática de Padre Burr, seu professor de filosofia, que lhe chamou a atenção para a necessidade de um método seguro, que mais tarde culminou com a criação de uma metodologia própria, a dialética concreta. Foi com jesuítas que recebeu a orientação filosófica que norteou seu pensamento. São dele estas palavras. Com os jesuítas, desde o início, recebi a orientação que me aproximou da filosofia positiva, e dela fiz a espinha dorsal da estrutura filosófica que hoje tenho, a filosofia positiva e concreta. Positiva, no sentido da filosofia que parte e permanece na afirmação, no que constrói, que pertence a todos os grandes ciclos culturais da humanidade, mas que encontrou o seu desenvolvimento máximo no pensamento grego e a sua coroação no pensamento ocidental, sob as linhas, sem dúvida, criadoras e analíticas da escolástica. Dedicava-se desde então, com grande intensidade, a todas as atividades culturais. Colaborava assiduamente no jornal do colégio
Escrevia e ensinava peças teatrais, salientando-se já pelo espírito combativo e inovador. Ingressou na Faculdade de Direito de Porto Alegre, obedecendo ao desejo do pai e à tradição da família. Sentia forte inclinação para a medicina, tendo mesmo cursado o primeiro ano desta faculdade. Obrigado, porém, a optar, decidiu-se pelo direito. Suas primeiras atividades jurídicas revelaram-no como grande tribuno, orador brilhante, dotado de excepcional capacidade de argumentação. Casou-se em 1929 com Dona Yolanda Lullier, de cujo casamento nasceram 2 filhas, Yolanda e Nadiejda. Formou-se em 1930 em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade de Direito de Porto Alegre. Nesta época, colaborava intensamente em jornais locais, com artigos, trabalhos literários, reportagens, etc. Fazia sentir, então, já o grande interesse pelos problemas sociais. Desejava um mundo melhor para todos e lutava para isso com as armas que possuía. A leitura da obra de Nietzsche, o grande pensador alemão tão mal compreendido, levou-o a escrever O Homem que Nasceu Póstumo. Além da tradução de Vontade de Potência, acompanhada por um ensaio O Homem que Foi um Campo de Batalha, traduziu e editou Assim Falava Zaratustra, com análise simbólica, Além do Bem e do Mal, e Aurora. Em 1944, estabeleceu-se em São Paulo. Espírito independente que fugia de toda participação nas rodas literárias, passou muitos anos dedicando-se ao magistério particular. O grande número de alunos que o procuravam deu-lhe a ideia de introduzir em nosso país nova modalidade de ensino, o curso por correspondência. Foi quando fundou o Instituto Cultural Logos, que mantinha os seguintes cursos: filosofia geral, economia, oratória, psicologia, etc. Via em nosso país o povo inculto, necessitando de saber, ávido de conhecimento. Queria difundir a cultura para todos. Com este objetivo, escreveu várias obras de divulgação popular, livros de bolso vendidos em bancas e livrarias. Grande orador, tribuno convincente, realizou inúmeras palestras, conferências, discursos que a todos empolgavam. Causava espanto a sua facilidade em discorrer sobre temas propostos pelo auditório na hora. Solicitado por aqueles que desejavam aprender esta nobre arte, publicou os livros Curso de Oratória e Retórica, Técnica do Discurso Moderno e Práticas de Oratória. O grande êxito dos cursos por correspondência levou-o a transformá-los em livros. Encontrou a nítida má vontade de nossos editores, que achavam, então, que o brasileiro não lê filosofia. E ainda mais, achavam que um brasileiro não pode escrever obras de filosofia. Fundou a Livraria Editora Logos com a finalidade de difundir a cultura e editar suas próprias obras. De início, ele sozinho realizava todas as funções necessárias: comercial, administrativa, industrial e editorial. E em todas elas eximia-se de suas obrigações com o senso rigoroso do dever. Auxiliado por seus familiares, ampliou as atividades. Editou Filosofia e Cosmovisão, Lógica e Dialética, Psicologia, Teoria do Conhecimento, Ontologia e Cosmologia, Tratado de Simbólica, O Homem perante o Infinito, Noologia Geral, Filosofia da Crise, obras que reunidas formam a coleção Cultura Moderna. As nossas editoras, até então, continuavam praticamente no mesmo sistema tradicional de vendas, bitoladas nos padrões usuais. Não se interessavam pela venda de obras filosóficas em livrarias, não aceitavam a distribuição, alegavam desinteresse e falta de receptividade do público. Lutando contra todos esses obstáculos, o próprio autor, forçado pelas circunstâncias, lançou-se à luta comercial. E também aí sua atuação foi marcante. Estabeleceu um sistema inédito no comércio do livro, a venda no crediário. Contra a opinião geral de todos, que prenunciavam um completo malogro da nova iniciativa, obteve um êxito extraordinário. A venda de livros atingiu a números que jamais se poderia calcular.
Várias edições foram publicadas em poucos anos. Fato inédito e que provou que o brasileiro também quer saber, que o brasileiro também pensa, que o brasileiro também lê filosofia. Fato mais importante ainda, nunca Mário Ferreira dos Santos lançou mão de qualquer publicidade demagógica. Jamais solicitou a quem quer que fosse a escrever sobre os seus livros. Jamais apoiou-se em autoridade fosse qual fosse. Lutou sempre sozinho. Apesar da difusão em todo o Brasil de suas obras, a maioria dos professores universitários silenciaram e ainda silenciam. E alguns chegam até a desfigurar, deturpar o seu pensamento para combatê-lo. Tal fato só é digno de lástima. Ele sempre dizia: há um silêncio à minha volta, mas não me importo com isto. Quero que o leitor me julgue e só dele quero receber a crítica, boa ou má. Há 2 métodos de combater um grande homem. Um deles pelo silêncio, pelo profundo silêncio, e outro pela deturpação do pensamento. São 2 armas perigosas. Quando a primeira não consegue matar, a segunda vem em sua ajuda para aniquilar. Será contra as regras da natureza um brasileiro fazer filosofia? Será contra a ordem divina um brasileiro conseguir atingir o pensamento mais alto, igualar-se aos grandes cérebros da humanidade, colocar-se ao lado dos maiores filósofos? Por que não darmos o merecido valor àqueles que entre nós realmente o têm? Um homem vale por suas obras. O que vale é o que foi feito, a realização. E a obra de Mário Ferreira dos Santos aí está. Esplendidamente revelada em 70 volumes, à disposição de todos para ser lida, analisada, discutida. Ela fala pelo homem que a fez. Ele não mais está aqui para apresentá-la, para explicá-la, para defendê-la, mas seu espírito aqui está, vivo, eternamente vivo. Vivo nesses milhares de páginas que o revelam a todos, nesses milhares de páginas que constituem a sua contribuição para o bem da humanidade. Destruir é fácil, destruir qualquer um pode, porém construir poucos o querem e poucos o podem. Ele sentiu o grande drama do homem, ele sofria em suas carnes a tremenda tragédia humana, e a caridade, a sincera caridade, norteou sempre sua vida, sua obra. Ensinar, divulgar o saber, elevar o homem foi a sua meta. Foi esta profunda caridade que o levou a dar apoio a todos aqueles que dele se aproximavam necessitados. Se houve grandes ingratidões, estas foram compensadas pelo dever bem cumprido. Foi frequentemente procurado no decorrer de sua vida por pessoas aflitas e angustiadas que apresentavam problemas psicológicos. Sua palavra otimista, amiga, penetrava até o fundo da alma, e não foram poucos aqueles que a ele devem sua integração, sua recuperação. Era constantemente solicitado, através de cartas, a dar conselhos, a resolver problemas, ensinando as pessoas a compreenderem a si próprios, segundo um método que criara e que já dera resultado em vários casos particulares, o de reintegração pessoal, escreveu: Curso de Integração Pessoal e Convite à Psicologia Prática. Em 1957, publicou Filosofia Concreta, novo marco no pensamento filosófico. Esta obra, que deveria ser estudada e criticada pelos nossos intelectuais, não teve nenhum comentário. Fez-se completo silêncio à sua volta. Se chamamos atenção para esse fato, é porque o lastimamos profundamente. Ele apenas revela a incapacidade de nossas chamadas elites intelectuais. A filosofia concreta não é um acumulado de aspectos julgados mais seguros e sistematizados numa totalidade. Ela tem sua existência autônoma, pois seus postulados são congruentes e rigorosamente conexionados uns aos outros. O valor do pensamento exposto neste livro não se funda no de autoridades várias da filosofia. A autoridade, e a única que a aceita, é a dada pelo próprio pensamento. Quando se em si mesmo encontra sua validez, a sua justificação, pois cada uma das teses expostas e apresentadas neste livro é demonstrada pelas diversas vias pensamentais que são propostas.
O interesse pelas ideias sociais, já manifestado na juventude, foi uma constante com altos e baixos durante toda a vida. Este interesse foi altamente benéfico, pois foi o móvel que o levou a dedicar-se e aprofundar-se intensamente nas mais variadas correntes ideológicas, conseguindo uma ampla visão que se concretizou na colocação das questões sociais em base fortemente filosóficas, fugindo das meras opiniões que trazem como decorrência natural a confusão de ideias. Escreveu e publicou a coleção Problema Social. A importância desta obra está na nova colocação e na nova visualização dos problemas históricos sociais. Um novo marco no pensamento filosófico foi estabelecido em 1967 com a Matese da Filosofia Concreta, que completava o trabalho iniciado em Filosofia Concreta. Publicou Sabedoria dos Princípios e Sabedoria da Unidade, seguido pela publicação póstuma de Sabedoria do Ser e do Nada. Há necessidade de ressaltar aqui uma das críticas constantemente feitas a Mário Ferreira dos Santos, a sua extrema fertilidade e produtividade, que causa estranheza a muitos. Realmente, os tipos enciclopédicos são raros na história, mas acontecem. É inerente ao filósofo a capacidade de abranger pela universalidade a particularidade. Ele mesmo disse: que filósofo seria eu se não pudesse tratar filosoficamente de cada ciência? Acreditava nas grandes possibilidades do pensamento brasileiro. São suas estas palavras. Todos aqueles que no Brasil revelaram possuir mente filosófica e não foram muito numerosos, mas contudo foram brilhantes, tenderam sempre para um pensamento de caráter sintético, isto é, não ficaram totalmente dependentes das correntes filosóficas europeias. Sempre houve entre nós o desejo de abarcar o universal, e esta característica é naturalmente justa e própria de um povo que vive em si mesmo o universal. Por isso o Brasil é, dos países atualmente existentes, aquele que está melhor capacitado para uma filosofia universalizante, ou pelo menos para uma nova linguagem filosófica capaz de unir o pensamento que divergiu tão profundamente no campo já esgotado do pensamento europeu. Aqueles que não pensam assim, que não admitem essa possibilidade para nós, que continuem vivendo o seu modo de pensar. Nós preferimos, porém, divergir. Foi por amar tão profundamente a pátria e por amar, acima de tudo, a sabedoria, que sua vida foi marcada pela luta constante, contra todas as ideias negativas, contra todos que destroem em vez de construir, contra tudo que diminui o homem em vez de elevá-lo. O homem é um fim e não um meio. Utilizá-lo, transformá-lo em peça de um mecanismo, é ofender a sua dignidade. Finalizando, nosso maior desejo é que daqui desta faculdade, a única na qual ele realmente desejou lecionar, seu pensamento possa ser projetado para o mundo. Seus primeiros passos na vida foram guiados pelos jesuítas. Esperemos que após a sua morte sejam deles e de seus discípulos que parta a consagração do pensamento deste filósofo brasileiro, deste filósofo genuinamente cristão.